Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Cenário Cultural, o seu programa semanal de cultura daqui da cidade de Sete Lagoas e região. É uma alegria, uma satisfação imensa estar com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos de cenário novo. Exatamente, estamos aqui no estúdio para podermos ter entrevistas mais próximas dos nossos convidados num formato novo e original. Espero que vocês gostem. Daqui nós vamos transmitir para vocês muitas informações, muitas histórias interessantes, pessoas espetaculares que vão passar aqui, com certeza vocês irão se encantar. Hoje eu recebo uma dessas personalidades daqui de Sete Lagoas. Ela é considerada uma das maiores guardiãs da história e da cultura da nossa cidade. Professora, escritora, pesquisadora e protagonista na preservação da nossa memória. Foi fundamental na reabertura do Museu Histórico e na fundação de importantes instituições, como o Clube de Letras, que presidiu por mais de 20 anos. Seu trabalho vai além das palavras, é um legado para as futuras gerações. No cenário cultural de hoje, a maravilhosa Dona Marisa da Conceição. Dona Marisa, que prazer receber a senhora aqui, viu? Prazer é todo meu. Seja muito Boa tarde bem-vinda. pra vocês. Uma alegria te receber. Eu tava doido para te trazer aqui, Dona Marisa. É mesmo? Para poder contar um pouco da sua história, para que pessoas que ainda não te conhecem aqui em Sete Lagoas possam conhecer, possam ver seu rostinho, essa sua simpatia, esse sorriso que encanta todo mundo. Um prazer, viu? Obrigada. Querida Dona Marisa, olha, quando nós falamos que iríamos entrevistar a senhora, eu conversei com muita gente e as pessoas todas, na sua grande maioria, falaram que, nossa, conheço demais Dona Marisa. A senhora faz parte da história de muita gente. Muita gente já foi impactado pela sua arte, pela sua poesia, pela sua história, pela sua obra, pela sua literatura. Eu queria saber, antes de mais nada, se a senhora tem noção da grandeza da sua obra e tudo que a senhora representa para Sete Lagoas. Eu me sinto assim, um zerinho à esquerda. Oh, de forma alguma. A gente tenta fazer e às vezes faz bem, não é? Com o coração, sei lá, não é tanto assim não, viu? Pode cortar um pouquinho. Exagerei um pouco, Dona Marisa? Com certeza não. Exageraram para você. Querida, me conta um pouquinho, vamos começar desde o início da sua história. Eu quero saber quando que a senhora foi impactada pela literatura? Quando que a senhora acordou e realmente descobriu que a literatura podia modificar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor? Quando que foi isso? No pós-guerra, num barracão de 3 cômodos, um quarto, a cama grande, a gente nunca falou cama de casal, né, quando criança, a cama grande. Mamãe arrematando costura, porque costurava para fora, arrematando a costura, eu e meus 2 irmãozinhos, com papai do lado, contando histórias e declamando poesia, sabe? Papai sabia fazer isso muito bem. E era uma pessoa sensível, muito sensível, então ele evocava os poetas mais conhecidos dele, né, daquela época. Então, o Olavo Bilac, que se tornou minha paixão quando criança, o Gonçalves Dias, e outros, e outros, e outros, e até alguns portugueses, sabe? E papai declamava para a gente, de cor, sabia muita coisa, assim. Com pouca leitura, ele só conseguiu fazer, numa época muito difícil, ele só conseguiu fazer o primário, né? Mas tinha também lá o vovô Marciano Tão, que era professor, muito sensível, que escrevia, e papai ficava sempre, papai era o primeiro neto, ficava ao lado dele e acredito assim que assimilou muita coisa, principalmente na literatura, na história também, né? História geral, história do Brasil. Então muita coisa, eu acredito que meu pai era quase um autodidata, sabe? Porque ele passava para a gente com um jeitinho, não sei, que me cativou. Sim. E depois, aos 8 anos, eu tentei compor o meu primeiro poema. Com 8 anos, Dona Marisa? Sim, tem guardado, o original o papai guardou e é meu agora. Sim. A vítima foi um beija-flor. Eu ficava trabalhando
lavando vasilha, umas coisas assim, e o beija-flor estava por perto, porque era ao lado, uma torneira ao lado. Eu me lembro direitinho do cenário. E o beija-flor sempre ali, não sei se era o mesmo, né? Sim. Então eu fiz um desabafo em versos para o beija-flor. Depois, no terceiro ano primário, eu fiquei encantada de saber o volume de água e de beleza do Rio São Francisco, né? Nosso Rio São Francisco. Escrevi sobre o Rio. E uma professora, não a minha professora, mas uma dentro da escola, do Grupo Escolar Professor Cândido Azeredo, hoje Escola Estadual. Quando ela viu, ela falou assim, isso não é dela, isso ela copiou de alguém, ela viu de alguém. Isso me doeu lá no fundo, né? Assim, e eu parei muito tempo de mostrar para o professor, escrevia em silêncio. Depois, sei lá, foi desabrochando, fui tomando gosto. Não sei explicar porque não parou Que até hoje. interessante. Esse gosto literário, Esse sabe? gosto. Com 8 anos, então a senhora já teve essa primeira inspiração através de um beija-flor. Depois nós queríamos ter acesso a esse poema, viu, dona Marisa, para a gente poder ver esse beija-flor que desabrochou, né, e transformou. Mais ou menos de cor a gente lembra. A senhora lembra? Um pouquinho só. Ai, lembra um pedacinho aqui pra gente, só um pedacinho. Mas é tão pobre, né? É infantil Sim. mesmo. Beija-flor que vem voando pela manhã, quando amanhece, olha só. Depois vai se voltando, à tardinha se escurece. E eu falava, no mínimo eu tinha levado alguma surra, porque eu falo assim. Não aguento mais a dor, Meu Deus! Socorro-me! Oh, meu Deus, que gracinha. Então Deve ter sido um desabafo Acho que sim. com o beija-flor. Que coisa linda. Eu tenho lá. Que riqueza, a pureza de uma criança também, né? Já sendo demonstrada através da literatura. E essa paixão, ela conquistou então seu coração, sua alma, sua memória, seu corpo. E isso fez com que a senhora, apaixonada que fosse, se formasse em letras, né? Sonhei muito. E as faculdades em Sete Lagoas demoraram muito a chegar. Chegaram por causa do Clube de Letras, mas isso é outra história. Né? Trabalho do Clube de Letras, Sim. mas isso é outra história. Demoraram a chegar, mas o meu sonho era fazer letras. E fui da primeira turma aqui, graças a Deus. Mesmo? Fui da primeira turma. E aí a senhora trabalhou em escolas como professora durante muitas escolas. 30 anos, até se aposentar. Sim, sim. Né? Mesmo depois de aposentada no magistério, eu ainda dei aula em alguns lugares, principalmente assim, como que a gente fala? Voluntária, né? Seminário diocesano, né? São Pio X. Alguns lugares a gente ainda lecionou, sabe? Porque o magistério é minha paixão, foi e é. Sempre foi, né, dona Marisa? Sempre foi. Dona Marisa, a senhora é considerada hoje uma grande guardiã da memória, da cultura, da história de Sete Lagoas. Eu queria saber de onde que surgiu esse desejo, de onde que despertou esse amor pela cultura, pela história da nossa cidade de Sete Lagoas. Bom, eu devo dizer de início que eu sou piegas, sei lá, eu sou apaixonada pela minha cidade, sabe? Sete Lagoas, eu não poderia nascer em outra parte do mundo porque teria que ser aqui mesmo. Eu tenho um amor muito grande por Sete Lagoas e encontrei assim, o respaldo no meu próprio pai, que ele, naquelas noites, naquelas oportunidades assim de conversa, ele sempre contava as coisas antigas, as coisas do passado, muito voltadas para a família dele, né? Quase só professores e tudo. Isso tudo me encantava. E os jornais antigos, com alguém da família escrevendo lá, isso tudo era um fascínio para mim, sabe? E eu não sei, eu teria feito o curso de História se tivesse tido oportunidade de fazer letras e história. Sim. Mas eu deveria deixar algumas aulas para me dedicar à história, por isso não fiz. Mas a história me encanta também, sabe? Eu acho que de Sete Lagoas, tudo que eu posso captar, que eu posso assim, descobrir, né? Guardadinho aí nos relicários,
nas memórias de muita gente, nos jornais antigos, eu vivo procurando, sabe, isso. A senhora junta muitos amores, né, dona Marisa? Pela Muitos literatura, amores. pela cidade, pela cidade. história, e assim vai construindo. A cidade é meu dodói. É? Coisa linda. Olha, vocês já perceberam a riqueza do programa de hoje, né? Riquíssimo com a dona Marisa, essa guardiã da nossa história, que tem tanto amor, tanto afeto por Sete Lagoas. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para conhecer um pouco mais desta grande senhora e vocês nos acompanham. Fiquem ligadinhos com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Cenário Cultural e hoje estou conversando com Dona Marisa da Conceição, um baluarte da cultura daqui de Sete Lagoas. Já falamos bastante sobre a vida, falamos bastante sobre poesia, sobre os primeiros versinhos que ela escreveu dedicadas a um beija-flor, né? Inspiradas num beija-flor. E agora nós estamos aqui de volta, Dona Marisa, eu estou até me apoiando aqui numa ficha, porque a história da senhora é grande, repleta de detalhes e eu não gostaria de perder absolutamente nenhum detalhe. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Perfeito. A senhora foi diretora do Departamento de História da Secretaria Municipal de Cultura quando reabriu o Museu Histórico que estava desativado. Sim. Foi dirigente e cofundadora de diversas instituições culturais de Sete Lagoas, como o Clube das Letras, que presidiu por mais de 20 anos? Sim, mas o Clube de Letras nasceu só com rapazes, era o verdadeiro clube do Bolinha, sabe? Sim. Márcio Vicente Silveira Santos, um nome que não pode ser esquecido, né? Ele e mais 8. E depois o Timóteo também, Francisco Timóteo Pereira, que ainda era jovem e completou os 10 fundadores. Eu entrei logo em seguida, mas não fui nem primeiro elemento feminino, não. Não? Não, fui o terceiro elemento feminino. Quando me descobriram, né? Eu fui logo para o clube. E agora, cofundadora mesmo da União Brasileira de Trovadores, né, seção municipal, da Academia Sete Lagoas de Letras, aí é verdade. Sim. A gente estava na fundação, sim. Isso tudo, né? Graças a Deus. Ou seja, dona Marisa, uma vida dedicada e debruçada à literatura, à história, à cultura, à arte, a diversas coisas aqui da cidade. A preservação da memória da nossa cidade, né? Eu queria saber da senhora, olhando para trás, olhando toda esta história que a senhora apresentou e vivenciou hoje aos seus 85 anos, né? Como que é, dona Marisa, olhar para trás e perceber essa trajetória grande, gigante de contribuição para a nossa cidade? Eu acho, sim, tem muito rastro luminoso, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente poderia ter feito mais em algum setor, sabe? Às vezes a consciência dói por ter deixado passar uma oportunidade e cometer um lapso, né, na história própria da minha vivência, né, e também da minha cidade. Talvez alguma coisa poderia ter saído melhor. Sim. Outros farão isso, né? Enquanto a dona Marisa entrava aqui na Câmara, a nossa assessora, acompanhando ela aqui até o estúdio da TV Câmara, estava mostrando, né, dona Marisa, os quadros com os antigos presidentes da Câmara, né? A senhora conhece muitos deles e também teve acesso a muitos prefeitos, como a senhora me dizia. Verdade. Né? E só o primeiro que aparece lá, sim, o doutor Alonso Marques, é que eu não tive, assim, a felicidade de conhecer pessoalmente. Todos os outros, sim. Eu os conheci. Se eles me conheceram, é diferente, né? É outra coisa. Mas eu acho um quadro muito lindo ali, só gente linda, gente fina. Isso me orgulha muito. Gigante o tamanho dessa história, É. né? Dona Marisa, a senhora, então, eu ia falar que a senhora foi a primeira mulher a entrar no Clube das Letras, então não fui. Né? A primeira a tomar posse. A tomar posse, porque sim. As outras deixaram. Ingressaram antes de mim, mas não permaneceram. Aliás, uma permaneceu, já até falecida, mas a Wanda Maria Drummond entrou, não permaneceu, sim, foi a primeira convocada. Depois Cecília Maria de Paiva e Silva, que ficou até pouco tempo, né, quando faleceu, mas ela tomou posse bem depois de mim. Iam retardando, aguardando mais um pouco, né? Sim. Então,
Eu tenho a felicidade de ter sido a primeira mulher a tomar posse, Tomar isso é posse, verdade. o que não deixa de ser um marco importantíssimo, É, né? sim. E olha, em 2018, a senhora foi uma das debatedoras do evento Mulheres Semeadoras de Cultura, realizado aqui em Sete Lagoas. E eu achei um trechinho do seu discurso, um Chique. discurso lindíssimo, forte e empoderado. Eu vou relatar aqui para os nossos telespectadores e vou relembrar a senhora. A senhora disse em seu discurso: eu sou solteira por convicção, por escolha. Foi uma opção minha mesmo. Criei meus irmãos. Acho que toda mulher tem muito de maternal e é isso que faz com que ela abrace o mundo, abrace as pessoas e tenha vontade de contribuir. Muitos podem dizer que a inteligência e a razão masculinas são o que funcionam, mas eu acredito que as mulheres, quando querem, constroem mais que os homens. Uma construção baseada no acolhimento. Parece que a gente já nasce de braços abertos para abraçar o mundo. Talvez eu esteja falando a partir de minha própria mãe, deve ser isso, mas tira a mulher do mundo para ver o que acontece. Ah, que coisa mais linda! Assina embaixo. Que riqueza! Olha a força desse depoimento. Dona Marisa, nascida em 1940, Sim. esse ano, em julho, completa 85 anos Se Deus de quiser. idade, né? Se Deus quiser. Desde aquela época viveu todo um pós-guerra, uma mulher à frente do seu tempo, pensadora, escritora, que desenhou a vida escrevendo versos e encantando as pessoas. O que a senhora tem a dizer sobre essa potência feminina para o mundo? Tanto que a senhora representa e tantas mulheres representam até o mundo de hoje. Olha, pelas estatísticas, eu creio que ainda atuais, né? Eu creio que a mulher ainda está em número maior, não é? Sim. No mundo todo. E, então, não é só pela questão assim de número, mas a mulher tem mais possibilidades de fazer, porque, não sei, parece que tudo contribui para ela, né? A mulher mãe, a mulher mestra, não sei, eu falo de mim e por mim, sabe? Acho que a sensibilidade ao sentimento humano, a ternura, sei não, eu acho que esse feminino pode dar muita contribuição valiosa mesmo, contribuição positiva para o caminhar dos tempos, né? Sim. E a gente vê na história quanta mulher que sobressaiu na nossa, por isso que eu quero aquelas 60 que estão no meu catálogo, eu quero ainda ampliar, se for possível, se eu chegar até a lucidez até mais um pouco, caminhar nisso, mostrar quantas já fizeram por Sete Lagoas. Não só com os diplomas de universitários, com currículos ricos, não, mas a mulher sensível, a mulher lá do fogão de lenha, da bacia de roupa, a mulher à beira de um berço, a mulher tomando conta numa pediatria, numa enfermaria. A gente percebe que ela é necessária e contribui sempre. Não sei, perdão, eu acho que eu estou cantando em louvor próprio. De forma alguma, está lindo de se ver, é encantador como que a senhora enxerga essa figura feminina e que quem dera se todo mundo pudesse enxergar essa profundidade, essa pureza, essa grandiosidade da mulher. Nunca duelando com o homem, né? Nunca. Isso jamais, Uhum. jamais. Então não assim, eu acho deprimente quando alguém fala do valor másculo, em detrimento da fraqueza da mulher. Acho que isso é pobreza. Né? Mas acho que ambos, homem e mulher, são construtores de uma humanidade, são construtores do lar, da comunidade e assim construtores do mundo inteiro, né? Sim. A senhora diz aqui no finalzinho do seu discurso, talvez eu esteja falando a partir de minha própria mãe, deve ser isso. Quais lembranças que a senhora traz desta mãe que a senhora desenhou tão bem aqui? Minha mãe se chamava Ruth, nome bíblico, né? Eu não sei quem me disse, porque eu nunca
fui lá no hebraico ou nas origens do nome para ver se é verdade, mas alguém me disse que significa fartura. No caso da minha mãe é verdade, porque era fartura de bondade, fartura de trabalho, de entrega pela família, entrega pelos outros, pelos vizinhos. Minha mãe que não saía de casa a não ser para acudir um ali, outro ali, mas bom dia, como é que vai, tudo bem? Agora, adoecesse nasceu um neném, teve um falecimento, uma razão qualquer para ela se deslocar, deixava as coisas com a gente, ia lá fazer a visita, dar um banho, dar uma contribuição qualquer para a melhoria do ambiente, né? Minha mãe era doce, sabe? Era linda. Toda mãe é linda, né? Que linda. Doçura e bondade, né, dona Marisa? Olha, que linda, né? Com essa emoção que nós vamos finalizar este segundo bloco e daqui a pouquinho nós vamos voltar conversando um pouquinho mais com a dona Marisa para poder falar sobre as obras dela, sobre os livros e tantas coisas que ela tem aqui, que escreveu, tanta coisa linda que é essa mulher forte, empoderada, doce, sensível, como a mãe dela, que está aqui do meu lado e que nós estamos mostrando para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o cenário cultural para este último bloco encantador. Eu já estou apaixonado com Dona Marisa da Conceição. Quem não conhece, eu tenho certeza que também está apaixonada agora e vai querer saber um pouco mais da história poderosa desta mulher potente aqui de Sete Lagoas e que nos dá tanto orgulho, viu, Dona Marisa? Estou encantado com a história da senhora já, viu? Vou levar você para mim. Dona Marisa, a senhora é escritora, poetisa, trovadora e tem diversos livros publicados. Vamos falar um pouquinho sobre esses livros? Eu vi que a senhora trouxe alguns livros aqui para mim. Me conta um pouquinho sobre esses livros que a senhora já publicou, sobre essa história com essa literatura viva da senhora em mãos. Os alguns são pouquinhos. Bom, eu publiquei, primeiramente, minha diretora, quando eu dava aula no primário, que era uma delícia, né? O antigo primário, no Cândido Azeredo, a dona Marianita Pena Soares Chamon, minha diretora, fez publicar alguns versos que eu fazia para meus alunos, para minha classe, né? Sim. E às vezes passava para os outros, assim, alguma coisa. E ela fez, então, uma apostila, espécie de apostila, com 100 volumes, né? Sim. Sabe? E numa jornada pedagógica, ela deu a cada professora participante. A jornada aconteceu lá no Cândido Azeredo. Então, esse aí é para crianças, né? Marijande na escola. Uhum. Eu considero o meu primeiro livro, porque foi assim, uma alegria poder ver nas mãos de outras pessoas aquilo que eu havia escrito para os meus alunos em particular, né? Ele agora está sendo ampliado, é um livro também, o nome vai perseverar, o nome é Marijande na Escola, é o nome da minha irmãzinha caçula, né? Então, Marijande na Escola será o nome desse livro ampliado, que eu estou trabalhando nele agora. Depois eu escrevi o Vida, já no Clube de Letras, Vida Poemas, 1967. Também foram, acho que preencheram um pouco a minha vaidade, sabe? Satisfizeram minha vaidade, preencheram um vazio que eu sentia. E também são poemas, os primeiros poemas. Depois a gente escreveu nos 50 anos do Clube de Letras, cinquentenário, o clube agora tem 61 anos, né? Nós escrevemos o livro de ouro. Ai, que né? riqueza! Livro de ouro do clube, a data de fundação, 1964 até 2014. Sim. E aqui tem toda a história do clube, criação da Casa da Cultura, muita coisa que o clube realizou na cidade, o trabalho de trazer as faculdades para Sete Lagoas, que nasceram dentro de uma reunião da gente, né? Que legal. E tem muita coisa assim, o clube muito feliz com o nascimento de muitas coisas que a cidade precisava, né? Sim. Então, aqui nós temos um resumo de todas as excursões culturais que nós fizemos,
A gente teve coragem de ir até lá, no Vale do Ribeira, em São Paulo, né? É mesmo? O clube. Fomos convidados para a primeira festa nacional da cultura. Nacional da cultura. Meu Então, Deus. tudo está relatado aqui. É E uma, a é, gente, é uma riqueza, né, dona sim, Marisa? Me empresta aqui, deixa eu esse, encostar nessa enciclopédia maravilhosa. Que perfeição. uma coisa, eu falei do lado do meu pai, mas do lado da minha mãe tem uma ternura muito grande guardada dentro de mim, que é pela minha avó Sim. materna, Marieta Ferreira Guimarães Gonçalves. Ela colecionava, esse colecionava está entre aspas, viu? Ela colecionava pobres, doentes, às vezes meio malucos até, sabe? Pessoas, não eram pessoas de rua, mas pessoas que precisavam de abrigo. Minha avó, no sítio em que ela morava, né, a gente nem chamava de sítio, não, era casa de vó, beira da Lagoa de Zé Félix, lado de cá do Náutico, Sim. né, em frente ao Náutico. Minha avó tinha os quartinhos com os doentes. E ela visitava e levava, fazia os remedinhos caseiros para levar, a gente ia com ela. Isso me despertou para os tipos populares de Sete Lagoas. Essa gente que não é de ninguém porque é de todos, né? Gente que é necessitada de carinho, de afeto, de amor, Sim. né? Então eu escrevi os tipos populares, a prefeitura me premiou com, não me lembro bem, mas 100 exemplares. Esse, tipos populares e figuras marcantes de Sete Lagoas, esses teve uma saída boa e muita gente ainda telefona pedindo, perguntando. Mas foi esgotado, né? Sim. Talvez a gente, numa oportunidade, talvez possa relançar. Vamos ver. É uma pedida boa, viu, dona Marisa? São 100 pessoas, tipos populares, e algumas figuras que não chegam a ser tipo popular, mas aproximam muito, né? Sim. Como Chico Reis, Cecília Preta, Dona Cecília, do meu coração. Dona Cecília. Eu fui professora dos filhos adotivos dela. Ela nunca teve filho, mas teve. Sim. Por exemplo, Dona Cecília está aqui, e que é mais das mais lidas que eu tenho notícia é ela, né? Sim. Bom, então esse livro foi assim uma alegria eu conseguir realizar, sabe? Agora, e a renda, um detalhe é que eu não vendo meus livros, sabe? Cada um deles teve. Aquela apostila do Cândido Azeredo, Dona Maria Anita vendeu para 90 professoras, mas foi destinada a toda a tiragem foi vendida para caixa escolar. Sim. Depois o Vida foi para compor as primeiras necessidades da editora Instante, que o Márcio Vicente havia criado, né? Para pagar maquinário, umas coisas lá. Custear, Então, né? eu e outros colegas editamos o livro e a renda não chega a ser uma renda, né? Mas um pequeno lucro foi benefício. Esse aqui foi para o Clube de Letras, para os gastos do aniversário, né? Nós tivemos muitas festas, muitas coisas. E o último, Tipos Populares, a gente passou para a Dona Merilene França Silva, né? Que trabalha com o núcleo dos voluntários do combate ao câncer. Então, ela vendeu o livro, outros procuraram na mão da gente. Então, Deus me deu, eu passo para frente, né? Lindo. Então, a gente doa também. É isso aí. E agora, se Deus quiser, vai ser lançado este aqui. Antologia Sete Lagoana. Que lindo, até arrepio, olha, dona Marisa. Esse aqui é o resultado, não fui eu que escrevi. Sim. Eu colecionei, desde menina, com meu pai também, coisas bonitas que escreveram sobre a minha cidade, sabe? Então tem aqui, eram 100, mas eu ganhei mais 2 autores. Doutora Mauri, que é o 101, Sim. Né? E mais um outro aí, que a gente encontrou agora, dos alfarrabes, lá nos jornais antigos. São crônicas, poemas, poemas musicados, né? Muitas trovas de trovadores daqui, trovadores do Brasil todo, que visitam Sete Lagoas quando nós temos os Jogos Florais. Jogos Florais, a Festa dos Trovadores. Então, aqui já tem 102 artigos sobre a minha querida Sete Lagoas. Que coisa rica. Sabe? Esse aqui, eu vou ver se lanço este ano ainda, talvez no aniversário da cidade. Ai, que coisa mais linda. A partir do nosso brasão, né, que está lá fora, o histórico do brasão,
e vai por aí afora. Tem contos aqui, tem discurso de 1913, por exemplo, quando foi inaugurada a água encanada em Sete Lagoas. Meu Deus do céu, né? nós precisamos desse tesouro em nossas mãos o mais rápido possível, dona Pois Marisa. é, tem muita coisa boa aqui, imagino. sabe? Muitos poemas lindos, lindos, lindos. Eu imagino. E Dona Marisa, agora tem um caderno de notas onde a senhora escreveu histórias de mais de 60 mulheres marcantes aqui em Sete Lagoas, que ainda a senhora disse que me contou aqui, me deu um spoiler, que enquanto Deus te der vida e força, até você pretende lançá-lo também, se Deus certo? quiser. São as mulheres de pé rachado, pés no chão. São as mulheres de diploma e algumas até doutorado, né? Sim. Todas as mulheres que fizeram e fazem, engrandeceram e engrandecem essa terra e o coração da gente. Coisa linda. Se Deus quiser. Dona Marisa, agora para finalizar, olha, foram alguns minutinhos de conversa, mas uma das minhas entrevistas mais ricas, mais lindas que eu tive o privilégio de fazer, mas eu não posso deixar de desafiar a senhora. Eu preciso desafiar. Sim. Vou te colocar uma saia justa aqui, tá? Ainda bem que... Olha, se a senhora pudesse tomar um café e bater papo com alguma personalidade histórica de Sete Lagoas, viva ou não, se eu te desse essa oportunidade, quem a senhora gostaria de sentar numa mesa agora? Puxa vida, saia justa mesmo, Não viu? foi? Uma personalidade. 1, 2, 3. Do passado até que eu sei, viu? Sim. Mas do presente. Pode ser do passado também, se a senhora preferir. Qualquer personalidade. Eu estou te dando esse direito de escolha agora. Consegue? A pessoa mais esquecida, mais abandonada, mais sem nome. É isso que me... Tomar um café com essa pessoa? Sim, eu não sei o nome. Tem muitos. Tem muitos por aí, né? Ai, que lindo. Eu aprendi com minha avó. É, Eles têm riqueza para dar. que lindo. Dona Marisa, olha... Agora, se eu fosse tomar café com um dos falecidos, doutor Afrânio Avelar Marques Ferreira. Nosso espelho. Foi um homem que foi nosso espelho. Doutor Afrânio? Sim. Isso eu gostaria de Amou a cidade mais que ele não... Só como igual ao avô dele, o doutor João Antônio de Avelar. Ele amou, de fato, a cidade. Eu aprendi muito com ele. Isso eu gostaria de ter conhecido. Eu Vale. não tive a oportunidade, mas felizmente eu tive a oportunidade de conversar com a senhora nesse dia. E eu quero te dizer, Ana Marisa, que em nome da população de Sete Lagoas, em nome da Câmara Municipal e da TV Câmara, o quanto que nós estamos felizes em poder te receber aqui neste dia, poder conhecer um pouquinho mais da sua história, poder conhecer um pouco mais dessa mulher encantadora, cheia de vida, cheia de história, cheia de amor pela arte, pela cultura e que levou o nome de Sete Lagoas a tantos lugares, com tanto afinco, com tanto amor. Eu quero te dizer aqui, muito obrigado por tudo que a senhora é e representa. Eu aqui, em nome de muita gente que gostaria de estar aqui, quero te dar a mão e dizer muito, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando com saúde, paz Amém. e alegria e que nós possamos ver esse sorriso durante muitos e muitos anos ainda, a memória da nossa cidade. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. Deixa um recadinho aqui, dona Marisa, para finalizar, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Câmara. A câmera Dá da tempo senhora é de essa ser um aqui. recado assim? Dá? Dá. Pode falar. Então, o recadinho, positivando, ou seja, andando positivamente, né? Positivando. Eu queria andar pela vida, espalhando a vida no andar. Ser jornal de agradáveis notícias, ser vitrina que mostra delícias, ser espelho de felicidade. Escrever nos muros, é dia, nas janelas gritar, alegria, e cantar com a humanidade. Eu queria andar pela vida, espalhando a vida no andar. Ser regresso que esquece a partida, ser murmúrio de fonte escondida, ser abrigo, carinho e pão.
conclamar todo mundo ao sorriso, do meu lar fazer paraíso, do indigente fazer cidadão. Eu queria, e quero, e faço. Levo amor, levo sonhos no olhar e no passo, e ninguém adivinha. Perdão, eu queria e quero e faço. Levo amor. Marisa, você está diante do povo, pede perdão. Eu queria e quero e faço. Levo sonhos no olhar e no passo, e alegria por onde eu for. Eu sou jovem e tenho esperança de que a vida se torne em bonança. Eu sou jovem e creio em você. Que lindeza, é assim. Mas que nós... podia errar? Podia, a senhora pode tudo aqui. Quem nunca errou? E errar com poesia, dona Marisa, é perdão, é perdão na certa. Muito obrigada. É com essa emoção, com esse carinho, com esse afeto que nós finalizamos o nosso cenário cultural de hoje. A você, muito obrigada. A você que nos acompanhou até aqui. Este programa foi um presente especial aqui da TV Câmara para o coração de todos e cada um de vocês. Dona Marisa, aqui do meu lado, emocionada, encantando toda a cidade. Mulher história, mulher cultura, mulher arte, aqui no nosso cenário cultural. Semana que vem estamos de volta com mais uma personalidade importante aqui da nossa cidade, mostrando para vocês tudo o que acontece. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.